Passava então agora a palavra ao Marco Rebelo. Estamos em condições? Cá, mesmo. Ok. Bom, antes de mais, eu acho que a sala é fantástica para se falar mesmo sem sistemas eletrónicos. Antes de mais, agradecer à organização o convite que fizeram, o Pedro, agradecer também à Câmara Municipal de Castelo por ser parceira nestes acontecimentos e dizer também que é sempre um prazer estar numa cidade que tem dito também a ser minha, apesar de eu não ser propriamente norteño, portanto sou de certa forma insuspeito, mas de facto é sempre um prazer estar em Viana do Castelo, que é quase como uma segunda pátria, digamos assim. Bom, esperar também que não cometa tantos assassinatos ao longo desta apresentação como cometi durante o meu percurso de teatro amador, quando comecei algumas atividades culturais há 20 anos atrás. Portanto, esperemos que colhem um orgulho particularmente. Bom, depois deste introito, dizer também que foi com muito prazer que ouvi o Carlos Martins, e é sempre com muito prazer que eu sou uma pessoa que vem da área de economia, que fala tão convictamente da cultura, sobretudo num momento em que parece que vivemos sob uma espécie de regime dos raços e de regime dos déficits e tudo isso, e que nos esquecemos que também temos que viver, não é? Para além disso, e que tem que necessariamente haver sentido de vida e tem que haver, inclusivamente, vida para além disso. Portanto, é com muito prazer que ouvi estas palavras e é nesse sentido também que, de facto, eu julgo que é muito oportuno falarmos nesta visão de interação entre cultura e turismo numa outra perspectiva que não a que se calhar temos tido nos últimos anos e se calhar no sentido de podermos estar muito mais próximos e podermos estar e ser muito mais consequentes do que temos sido até agora, numa perspectiva de não considerar a cultura de uma perspectiva assistencialista e de coitadinho e de parente pobre naquilo que é a perspectiva política e também de política económica em Portugal e começarmos a levar-nos a nós próprios, se calhar, mais a sério relativamente a esta componente cultural, não esquecendo ainda que é também nessa gênese cultural que parte também muito da identidade dos territórios e que é também com base nessa identidade dos territórios que podemos projetar ou não esses mesmos territórios enquanto destinos turísticos. Bom, isto era só uma declaração de intenção e antes da apresentação propriamente dita, eu não gosto muito de estar sentado, é algo que me faz alguma impressão, que nós temos aqui um lesionado na mesa, portanto, está lesionado, e portanto é mais nessa perspectiva, eu se calhar não vamos versar tão só e apenas a apresentação, portanto, vamos tentar aqui fazer algum analismo daquilo que é ou não o turismo cultural. Há pouco falava-se do mercado polaco, que é sem dúvida um mercado interessantíssimo sob o ponto de vista turístico também. Mas, digamos, dar aqui alguma ideia de que, sob o ponto de vista nacional, sob o ponto de vista internacional, nos últimos anos, digamos, tem vindo a ganhar algum corpo aquilo que é a perspectiva, de facto, do turismo cultural enquanto produto turístico. Há um conjunto, digamos, de instituições que nos últimos anos têm conduzido isso, e isso leva a que, sob o ponto de vista turístico, quer ao nível das entidades, quer ao nível de todos nós comecemos a ter a perspectiva de que o turismo não é só o sol e o mar, não é só, digamos, a gastronomia e os vinhos, ou aquelas componentes que mais tradicionalmente nós assumimos como algo ligado à oferta turística, mas é sem dúvida esta perspectiva do turismo cultural. Eu recordo há 20 anos atrás, quando comecei o meu percurso na direção geral do turismo, e quando pela primeira vez trabalhámos no Ministério da Cultura, na reconversão e valorização de alguns sítios arqueológicos e de alguns monumentos, de ser algo excêntrico e exótico, quer na ótica da ligação de quem trabalhava no turismo para a cultura, quer na ótica de quem trabalhava na cultura e tinha que trabalhar no turismo. E estamos a falar em algo que era eminentemente material, ou seja, estamos a falar de monumentos, de coisas que se vissem e que eram palpáveis e que se calhar eram mais facilmente integradas na lógica turística. Ora, 20 anos depois, nós se calhar estamos precisamente sob o mesmo paradigma relativamente a todo este enorme património de caráter imaterial que são as pessoas e que é todo este conjunto de manifestações culturais e de arte
popular ou não, estamos a falar mais de artes populares hoje, mas de arte popular ou não, que de facto podem representar uma mais-valia fantástica naquilo que deve ser a sistematização e o crescimento dos destinos turísticos. E, portanto, nessa ótica, eu julgo que nós temos que rapidamente partir para uma perspectiva de conseguir captar todo esse património e conseguir integrá-lo verdadeiramente em termos de produto turístico, porque temos que nos deixar aqui, de facto, nós temos 700 mil empregados, portanto, se calhar não é a melhor razão, mas é uma boa razão para nós fazermos algo no sentido que, sob o ponto de vista empresarial e comercial, começarmos a olhar a cultura e deixarmos esse papel ou esse paradigma do coitadinho para, digamos, um paradigma de uma fonte, de facto, de rendimento e de enriquecimento daquilo que pode ser o destino turístico. E, portanto, basicamente, dar-vos essa ideia, sendo que é também importante dar-vos a ideia de que esta questão do turismo cultural, digamos, não se prende apenas e só com uma motivação cultural ou com aquilo que pode ser um segmento de mercado ou de procura nacional ou internacional, quer pelas populações residentes, quer pelas populações turísticas, flutuantes, relativamente a esta matéria. Nós também não nos podemos esquecer que, digamos, a motivação destes públicos pode ser, de facto, muito direcionada e muito especificada em determinadas artes ou em determinadas manifestações culturais, mas também temos que ter a perspectiva de sistematizar esta oferta cultural sob o ponto de vista turístico para mercados mais abrangentes e para, digamos, o vulgar cidadão, para todas as pessoas, quer na perspectiva portuguesa, quer na perspectiva de conseguir este entendimento junto dos mercados internacionais, seja de quem nos visita ou de quem nós podemos levar lá fora. Okay? E, portanto, isso digamos, sob o ponto de vista conceptual, já está mais do que apurado nos últimos 15 anos e tem um paradigma, se calhar, relevante naquilo que é, por exemplo, a vertente espiritual ou até religiosa dentro daquilo que podemos chamar como turismo cultural. Neste sentido, por exemplo, as grandes cidades santuário a nível mundial, que se regem, digamos, por uma determinada legislaridade e por uma determinada religião, têm, na sua grande maioria, mais de metade dos fluxos turísticos associados a uma vertente cultural que nada tem a ver à questão religiosa. E, portanto, isto dá para perceber que estamos a falar, basicamente, de locais que concentram grandes concentrações, grandes fluxos turísticos a nível internacional. Só para terem uma ideia, por exemplo, Fátima tem a capacidade de toda a região norte, sob o ponto de vista hoteleiro, sob o ponto de vista turístico, só para terem uma ideia, não é? Portanto, é sobre este paradigma que estamos a falar, sob o ponto de vista turístico, e é sobre esta perspectiva. Mas isto para vos dar, digamos, um exemplo mais palpável de como, às vezes, nós pensamos que a motivação é bastante centrada numa determinada componente e quando vamos, de facto, a comprovar no terreno, acontece precisamente o contrário e conseguimos encontrar uma proliferação de motivações que devem conduzir, portanto, a esta sistematização da cultura e da arte popular enquanto componente do produto turístico, do produto turismo cultural, ok? Nesta perspectiva, digamos, mais abrangente e mais aberta. Ora bem, eu trago-vos aqui propositadamente, algumas ideias sobre o fluxo de visitação, sobre aquilo que normalmente são as festas e as romarias populares, que é, digamos, uma manifestação importante dentro daquilo que é tradicionalmente ligado às artes tradicionais e populares. A festa dos tabuleiros de mar, a festa das rosas aqui bem próximo em Vila Franca, a Senhora da Agonia, o São João de Braga, as feiras novas, as voltarianas em Guimarães. Ora bem, isto para dar uma ideia de que, de facto, os fluxos associados a muitos eventos de caráter culturais são relevantes e, digamos, dão a ideia daquilo que podem contribuir relativamente a alguma dinâmica económica, a alguma dinâmica cultural, porque, digamos, por trás deste conjunto de eventos há um conjunto de manifestações de profissionais de várias áreas que estão ligadas à preparação e à execução do evento propriamente dito, que são absolutamente relevantes. Mas isto, digamos, nós se calhar podemos vir a ter daqui a pouco tempo a substituição destes slides por outro tipo de manifestações de arte popular e de, se calhar, de manifestações onde se possa juntar alguma contemporaneidade ou alguma diversidade àquilo que nós normalmente estamos habituados, do ponto de vista mais usual ou tradicional, de assumir como arte popular.
num conjunto de eventos, e isto foi um belo exemplo deste Festival do Norte, um excelente exemplo disso, de como se calhar nós podemos evoluir e podemos diversificar essa oferta sob o ponto de vista turístico e integral daquilo que é o mapeamento turístico em termos quer de captação deste mercado alargado, interno, que eu também julgo que temos, porque não podemos considerar a Galiza de facto um mercado internacional ou um mercado emissor. Nós temos que assumir isto como um imenso mercado interno e temos que começar realmente psicologicamente a meter isto, se calhar, dentro da nossa cabeça. Mas isto para dar, de facto, uma ideia daquilo que pode ser relevante na mudança económica destes destinos turísticos. Também dar-vos uma ideia de porque é que estes eventos populares podem ou não ser interessantes para os destinos turísticos. Porque é que será que isto, de facto, pode ser? Isto, de facto, é um objetivo dialético e de problematizar isto, porque são um fator de atração de pessoas. Nós vimos que, de facto, ali atrás, os fluxos de visitação são relevantes, porque ocupam o alojamento e mais serviços turísticos também são significativos por causa disso, contribuem para a notoriedade local, portanto, digamos que projetam esse destino turístico, sob o ponto de vista nacional e sob o ponto de vista internacional, promovem estas artes populares e as tradições, digamos, contribuindo não só para a sua manutenção no terreno, porque de facto há algo que se calhar, se não é usado e se não é trabalhado e se não é sentido pelas pessoas, acaba por se perder. Mas também é verdade que se não se fizer esse percurso no sentido de preservar essa manutenção, também será difícil conduzir essa mesma vertente. Há alguma capacidade de evolução e de, digamos, conseguir ter com que esses eventos possam ter quase que uma segunda vida, não é? Novas formas, novas manifestações dentro da gente pelo qual começam a ser criados, como este primeiro encontro, por exemplo, de teatro popular, mas são também motivo de trabalho para as comunidades locais. E, de facto, esta questão da empregabilidade e de nós cruzarmos esta empregabilidade com o turismo é justamente fundamental, mais uma vez, e eu gostava de reforçar isso. Agora, não também porquê? Basicamente tem havido uma grande, ultimamente, se por um lado nós temos ainda se calhar um longo percurso a fazer relativamente a uma maior diversificação deste tipo de performance, deste tipo de eventos culturais e da sua integração real naquilo que é a atividade turística e naquilo que é o mercado turístico, também é verdade que tem vindo a haver algumas vozes e algumas linhas no sentido de dizer, bom, mas são interessantes sim, mas também são interessantes não, ou o que é que tem corrido menos bem, ou o que é que tem corrido mal nesta perspectiva. Bom, e por aqui eu gostava de vos deixar uma mensagem neste sentido. Cultura é identidade, cultura tem que ser necessariamente autenticidade e capacidade de diferenciação em termos dos territórios no que se refere aos destinos turísticos. Nós, só para terem uma ideia, existem operadores na Europa que há 10 anos trabalhavam cerca de 25 destinos turísticos a nível mundial. Hoje, esses mesmos operadores trabalham com 170 a 200 destinos turísticos a nível mundial. Isto quer dizer que o facto de nós termos melhorado enormemente a questão do transporte, a questão da comunicação entre os vários continentes, leva a que seja tão fácil nós irmos a destinos exóticos e longínquos, como a Nova Zelândia, a Austrália ou outros, como vir aqui a Portugal. E, portanto, neste momento existe uma autêntica guerra de captação de fluxos turísticos a nível mundial, que leva a que, por exemplo, a cota da Europa, em termos internacionais, tenha vindo a baixar drasticamente nos últimos anos e leva a que se comece a perceber pela primeira vez que o mundo não é só a Europa. Talvez que tivéssemos esta perspectiva um pouco centralista, porque a Europa estava no centro do mundo, mas de facto há muitos fluxos turísticos que hoje em dia nos escapam e que são completamente extra-europeus e que nada têm a ver com a realidade da Europa. Também é verdade que nós temos uma história e temos algo que, sob o ponto de vista daquilo que são os fluxos turísticos mundiais, podem ser relevantes nessa capacidade de captação desses fluxos. Agora, se perdermos esta identidade e se perdermos esta capacidade de diferenciação, se calhar perderemos grande parte da capacidade que Portugal ou a Europa possam ter na captação desses fluxos. Há pouco falava-se da China. A China daqui a 20 anos será o principal país emissor a nível mundial, não é? A par, por exemplo, do Brasil, curiosamente, não é? E já agora, fazendo também aqui um paralelismo com aquilo que o
Carlos Martins há pouco falava, por exemplo, com o mercado polaco, que pela primeira vez em Portugal vai significar Japão, que vai qualquer coisa como 500 milhões de pessoas que vêm por motivos, sobretudo religiosos, mas dentro daquilo que se pode chamar uma perspectiva de captação e de fluxos de turismo. Bom, só para vos dar alguns exemplos em concreto. Bom, mas dizia eu que não podemos perder de vista esta capacidade realmente de que a cultura é fator de identidade, de diferenciação e de diferenciação e de autenticidade. Porque, de facto, quem nos visita quer isso. Quer dizer, não se pode pensar que o interesse turístico e aquilo que nós podemos deixar ao turista enquanto experiência não deixe de ser exatamente isso, porque o turismo é também buscar a diferença, é compreender o outro, é perceber o outro, porque a paisagem ou aquilo que a pessoa possa levar sem ter esse caráter interrelacional ou humano é manifestamente pouco, e isso comprova por um abaixamento daquilo que são os destinos turísticos, que são baseados em fatores que são pouco diferenciadores do ponto de vista internacional, não é? Como, por exemplo, o sol e praia, não é? Que é talvez aquilo como nós tínhamos mais essa percepção. Bom, portanto, nesse sentido, é fundamental que, de facto, nós não possamos ir a Barcelos e não ver galos de Barcelos fabricados na China, não é? Portanto, ou não ver uma feira medieval ou uma reconstituição romana com sandálias de plástico feitas em Taiwan. Eu não tenho nada contra a China, não tenho nada contra Taiwan, mas tenho, basicamente, e gostava de vos deixar esta mensagem, de também ser importante esta componente de dinamização e de integração da cultura naquilo que é o mercado turístico, mas fazê-lo não perdendo nunca de vista que a capacidade que nós vamos ter a médio e longo prazo de realmente poder constituirmos esses elementos dentro daquilo que é a oferta turística tem muito a ver com aquilo que nós possamos também cuidar, tendo em conta essa identidade cultural dos eventos que queremos integrar nesse mercado turístico. E, portanto, isso é importante. É também importante considerar que hoje em dia existem muitos públicos turísticos que se afastam de algumas manifestações culturais por alguma falta de capacidade em inovar e em conseguir captar segmentos etários mais abrangentes. Isso, de facto, é outro problema que tem havido nesta proliferação e nesta tentativa de conjugação entre turismo e cultura. Também a questão de, portanto, terem esta perspectiva de que é só importante organizar um evento independentemente do valor acrescido que esse evento deixa ou não no território. Portanto, esta questão de, ok, nós podemos fazer isto com ovos fabricados em França e com couves que vêm da França e peixe que vem da Grécia, não é? Portanto, esta ideia de que ligar a cultura àquilo que são as redes locais de produção e de animação é fundamental. A questão também de, às vezes, alguma falta de sistematização e desorganização, no sentido de que, por vezes, é difícil ter a percepção que possamos ter fluxos, ou que podemos vir a captar fluxos com mais dimensão e, portanto, é necessário também termos em atenção, digamos, o conforto da visitação ao longo destes eventos e também ter a perspectiva de que apareceu aqui qualquer coisa e vou tentar tirar, já está. Também a perspectiva, dizia eu, de que é também muito importante a questão da própria monitorização e de termos a percepção, começarmos a ter a percepção que este primeiro encontro de teatro popular e outras manifestações que possa haver poderem e deverem ser dirigidas não só a portugueses e a galegos, mas também a um conjunto de públicos que nos estão neste momento a visitar e que podem e devem ser integrados na lógica de visitação destes mesmos eventos. Basicamente, era algo que eu queria deixar. Ora bem, será que interessam só os grandes eventos? Será que são só os grandes eventos que interessam? Será que são os grandes eventos que sistematizam ou não aquilo que é, digamos, a atividade turística, ou é aquilo que é o ponto de interesse da cidade de Viana do Castelo, do ponto de vista turístico? Eu diria
claramente que não. E, de facto, sob o ponto de vista turístico, nós andamos há demasiado tempo, acho eu, a pensar apenas, não só em algo pouco abrangente, mas também em eventos que são permanentemente de grande dimensão. Isto para vos dizer que, sob o ponto de vista turístico, julgo que tem havido muito pouca visão, sob o ponto de vista nacional, daquilo que tem sido a integração das manifestações culturais dentro daquilo que deve ser a programação dos eventos na captação dos mercados internacionais. Se nós formos ver o top 3 dos eventos a nível nacional que fazem parte daquilo que é a projeção da marca Portugal, temos sempre invariavelmente 3. O Rally de Portugal, o Open de Estoril e uma outra acontecimento que normalmente é de caráter desportivo. Quase invariavelmente os eventos que consomem mais dinheiro sob o ponto de vista nacional, quer do lado do turismo, quer de outros lados, são invariavelmente pouco abrangentes em termos da sua motivação e são normalmente muito pouco disseminadores em termos daquilo que podem ser segmentos de mercado que possam ter interesse por este grande leque de manifestações culturais que não se podem, portanto, sob o ponto de vista da promoção turística, reger apenas por aquilo que nós fazemos há 20 anos. E por que fazemos há 20 anos, vamos continuar a fazer. Ok? Portanto, seria muito bom ver o Festival do Norte dentro daquilo que pudessem ser, por exemplo, os grandes eventos da afirmação da marca Portugal, mas não na ótica das CCDRs, nem nas notas, nem na lógica das entidades regionais, mas sim numa lógica da projeção da marca Portugal lá fora. Isso é que julgo que seria bastante significativo nós começarmos a pensar. E, portanto, nesse sentido, se em termos nacionais, de facto, isto acontece, em termos dos pequenos eventos, é fundamental nós conseguirmos integrar, e julgo que Viana tem vindo a fazer o seu percurso nesta matéria, bem como outros municípios, porque, de facto, se nós conseguirmos sistematizar, se nós conseguirmos calendarizar um conjunto de manifestações culturais e se essas manifestações começarem a ter um determinado período durante o ano, onde já os fluxos turísticos começam a perceber que vão acontecer, não só quem programa os fluxos turísticos começa a perceber que há uma determinada realidade nesse território durante uma determinada altura do ano, mas também os próprios fluxos não organizados, nacionais e internacionais, começam a perceber e começa a ser, digamos, um fator de visitação e de permanência no território. Portanto, isso é extremamente importante. Qual é, julgo eu, uma das grandes questões que neste momento deveriam acontecer nos próximos tempos? É podermos começar a ter alguma capacidade de antecipação. Isso tem a ver com o movimento associativo ligado às manifestações culturais e tem a ver com todos nós nesta sala, neste sentido de que, de facto, se nós conseguirmos aprender a começar a trabalhar mais antecipadamente, vamos ter uma muito maior capacidade de integrar este conjunto de pequenos eventos e de manifestações culturais, de arte popular ou não, naquilo que é efetivamente algo que contribui para a ocupação da procura turística e que contribui para a integração destes aspectos ao nível da oferta turística também. Ok? Portanto, eu julgo que esta questão da sistematização, da calendarização e da antecipação, julgo que é absolutamente fundamental acontecer. Também a questão da inovação. O Galo de Barcelos preto, com fundo preto, foi, sobretudo, uma inovação do Estado Novo. Portanto, digamos que o Galo de Barcelos existe há cerca de 250 anos, mais ou menos, e o Galo, antes propriamente do Estado Novo, era muito mais garrido do que era a partir da década de 30, da década de 40, quando se começou a socializar alguns símbolos daquilo que pudesse ser Portugal então. Ora bem, relativamente às manifestações culturais, isto é de facto extraordinariamente importante. Nós encontramos várias formas de interpretar o teatro popular. Se nós arranjarmos várias formas de interpretar a vocação de Viana e as contas de Viana e tudo aquilo que é a identidade cultural de um território, mais facilmente conseguiremos chegar a um leque mais alargado de turistas. Por fim, alguns caminhos. Bom, esta questão da sistematização e parametrização de todas as manifestações. Eu julgo que para que a cultura deixe de ser coitadinha, nós temos que começar a ter um certo rigor e uma certa percepção de que temos que mostrar ao outro que não percebe, se calhar, o alcance daquilo que pode ser a dimensão económica, social, turística, deste tipo de manifestações culturais, de que, de facto, estas manifestações
manifestações têm importância, têm impacto em termos do território. Portanto, esta questão de podermos ter alguma parametrização, e sistematização, ao nível do design associado às manifestações, ao nível da autenticidade e da veracidade histórica, ao nível da diferenciação, ao nível do envolvimento das populações, da organização e composição do espaço, inclusivamente temos um manual de normas e de boas práticas associadas a estas matérias, são fundamentais para todos nós percebermos, às vezes, em torno de uma manifestação cultural, para que caminho é que queremos ir e, digamos, o que é que queremos com tudo isto, não é? E conseguirmos envolver isso. Depois, a integração de uma programação cadenciada e atempada, tal como eu dizia há pouco. E, por fim, o cuidado na monitorização, que é algo que ainda se faz pouco. Reparem que raramente se sabem quais foram, de facto, os fluxos associados às manifestações culturais. Raramente. Raramente se sabe qual foram o leque de instituições envolvidas, quer aquelas que tiveram mais diretamente a ver com as manifestações, mas também onde é que se conseguiu ir e alcançar, em interessar, em comunicar, em interagir com outras instituições. As vendas geradas com este tipo de manifestações. O grau de satisfação de quem usou, de quem foi utente deste tipo de manifestação. O media value do evento. Ou seja, que jornais, que televisões, onde é que esteve o evento, em que mercados é que foi conhecido o evento, em que locais é que o evento foi conhecido. Portanto, isto faz ainda muito pouco, bem como a produção cultural e científica propriamente associada ao evento. Eu julgo que é absolutamente fundamental nós começarmos a ter esta capacidade de parametrizar melhor os eventos para mostrarmos por A mais B de que, de facto, esta área cultural pode diminuir estes 700 mil desempregados que temos hoje em dia. Por fim, também a questão da ligação direta à promoção e financiamento de eventos turísticos, que é algo que neste momento acontece pouco. Vamos lá ver. Como não existe uma escala de valor em termos daquilo que é o turismo em Portugal, no sentido de eu dizer, eu vou apoiar este evento cultural e não vou apoiar aquele. Mas porquê? Não é? Portanto, eu, hoje em dia, ainda não sei porque é que apoio uns e porque é que não apoio outros. Não é? Ora bem, enquanto isto acontecer, dificilmente nós conseguimos substituir o evento de cariz cultural como o Festival do Norte por outros eventos de caráter desportivo que estão no topo daquilo que é a promoção turística internacional há 20 anos. Okay? E, portanto, temos que também aqui começar a ter uma perspectiva menos politizada daquilo que é o financiamento das manifestações culturais e ter também uma vertente ou uma perspectiva eminentemente técnica que proteja, entre aspas, e cuide da integração destas manifestações culturais naquilo que é a programação turística nacional e internacional institucional, que é aquilo que não acontece. Bem como conseguir integrar isto numa calendarização por mérito nas entidades regionais de turismo e no programa de intervenção do turismo. Se nós formos ver aquilo que foram os eventos de cariz culturais financiados pelo programa de intervenção do turismo, sobre os quais nós temos qualquer coisa como 60 milhões de euros, 3 em 3 anos, que é dinheiro que vem do jogo, portanto, e que nada tem a ver nem com participações nacionais, nem com dinheiros comunitários, e que é algo que nós temos há 80 anos em Portugal, nós percebemos que se calhar há alguma falta de credibilidade ou de critério naquilo que é o financiamento direto das manifestações, não só culturais, como na sua generalidade. E, portanto, enquanto não dermos este passo, eu julgo que vamos ter mais dificuldade em começar a integrar, de facto, aquilo que são as manifestações culturais, da arte popular ou não, naquilo que é, de facto, o mercado turístico. Pronto, e era basicamente estas mensagens que eu queria deixar. Obrigado.